Pela ordem, senhor presidente. Fazer a leitura da comissão de inquérito, o relatório e a conclusão. Conclusão. A comissão de sindicância concluiu que, com relação à denúncia de assédio supostamente atingiu aos servidores Alana Valério Mesquita Figueiredo e o servidor Emanuel Lira dos Santos Abreu, não há elementos a que se apurar, na medida em que os próprios servidores negam o ocorrido, como fica evidente em seus depoimentos. A comissão decidiu apurar este relato, pois um dos servidores envolvidos no suposto assédio, senhor Emanuel Lira dos Santos Abreu, também é investigado por suposto envolvimento na criação e operação da empresa Hans Roosevelt Árgolo de Souza. A comissão destaca que, mesmo que houvesse evidências de tais acontecimentos, não possui competência para investigar parlamentares, haja vista que o diploma legal que baseia essa sindicância refere-se apenas aos servidores do municipais, Lei Complementar 001/1997. Em relação à servidora Ana Luísa Rosendo Correia, a comissão colheu seu depoimento e dos demais servidores do setor e concluiu que se pode constatar alguma falta de amparo, mas não é possível ligá-la a nenhuma irregularidade, baseando-se apenas em relatos, não havendo materialidade de que ela cumpriu ou não cumpriu com suas obrigações. Quando ao então servidor Inaldo Sena Correia, a comissão concluiu desobediência dos princípios da administração pública, mais precisadamente aos princípios da moralidade e impessoalidade, na medida em que seus dados para constatar constam do cartão CNPJ da empresa. Empresa esta que venceu um processo licitatório na moralidade, convite para o fornecimento de materiais de copo e cozinha para a própria Câmara. Muito embora a comissão não tendo encontrado impedimento legal, haja vista que o diploma legal que se rege tal modalidade é a Lei 8.666/96, e temerário que servidores utilizem da estrutura do órgão e o cargo que ocupam para fornecer seus serviços especializados a empresas que ocorrem certamente da Câmara Municipal. Em depoimento prestado pelo referido servidor, o senhor Emanuel Lira, senhor Roosevelt de Luiz Cláudio, ficou claro que o senhor Inaldo, de fato, procedeu com a abertura da empresa e poderia estar prestando assessoria contábil a tal empresa, mesmo em horário do expediente. Entretanto, o então servidor tentou justificar que, na condição de contador, é moral que seus dados constem no cartão do CNPJ da empresa. Ainda em depoimento, o senhor Roosevelt afirma que o senhor Inaldo não apenas abriu a empresa, como também prestava, de fato, seus serviços contábeis de assessoria, deixou claro. Quando perguntado sobre o seu
representante legal no certame, modalidade para convite, que seria o senhor Hinaldo a representá-lo, demonstrando assim total comprometimento do senhor Hinaldo com o senhor Roosevelt. Em relação ao então servidor Emanuel Lira, dos Santos Abreu, verificou-se uma nítida liderança sobre as pessoas envolvidas com a empresa, na medida em que os depoentes Luiz Cláudio, Hinaldo Sena, Roosevelt, Edmar, confirmam um alto grau de conhecimento e amizade entre si. No caso especificamente dos senhores Hinaldo, Luiz, Emanuel, foi confirmado pelos mesmos um relacionamento de amizade que ultrapassa há 30 anos, todos com conhecimentos especializados na área de contabilidade e licitação. A comissão destaca-se que o senhor Luiz Cláudio Silva figura na condição de ex-servidor, mas precisamente ex-diretor-geral desta casa, mesmo não havendo impedimento legal para que servidores e ex-servidores possuam relacionamentos pessoais entre si. Tal nível de proximidade e envolvimento com a empresa, Roosevelt chamou a atenção. Em um primeiro pedido de documentos realizado no Departamento Financeiro, mais precisamente as notas de empenho, notas de pagamento e notas de liquidação, pode-se constatar na documentação entregue que a empresa possui conta em um banco digital, onde não figura ilegalidade, mas que levanta dúvidas sobre quais aparelhos informáticos hospedam o aplicativo de tal instituição, mais uma vez gerando dúvidas razoável quanto à operação da imprensa. Analisando o depoimento do senhor Roosevelt, verificou-se a sua falta de conhecimento acerca do funcionamento da sua própria empresa, perguntando, por exemplo, sobre um representante legal no processo licitatório, modalidade de carta-convite. O senhor Rose não soube apontar o que o senhor Márcio Alexandre de Souza foi que recebeu sua procuração, assinada de próprio punho, conforme indica o registro no cartório de títulos e notas, folhas 204, e apontou o senhor Hinaldo Sena Correia como seu suposto representante. Pode-se constatar em folha número 204 que a assinatura do proprietário da empresa, Roosevelt, foi atestada como verídica por cartório de títulos e nota, folha 204. A comissão solicitou ao senhor Hans que realizasse a mesma no momento do seu depoimento, fato registrado em áudio e vídeo por esta comissão. No entanto, pode-se verificar a incompatibilidade de assinaturas que, supostamente, são do proprietário da empresa Comércio, na folha 205 e 207. A comissão aponta para o fato que mercadorias eram entregues nas dependências da Câmara pelo senhor Luiz Cláudio. Em depoimento, o senhor Luiz Cláudio confirma que prestou tais serviços e que, por algumas vezes, buscou mercadorias na cidade satélite de Brasília, núcleo Bandeirante. E em supermercados atacadistas aqui mesmo da cidade, em nome de empresa, apesar de afirmar que não passava de um
simples favor que prestava ao senhor Roosevelt. O que chama a atenção nestes fatos é que o veículo utilizado pelo senhor Luiz Cláudio o Renault Clio, placa JGS 2870, na cor cinza, folha 045, utilizando para entregar mercadorias em nome da empresa. Encontra-se registro em nome do então servidor Emanuel Lira dos Santos Abreu, gerando mais uma possibilidade de ligação do então servidor Emanuel Lira com o funcionamento da empresa Roosevelt, através do seu amigo Luiz Cláudio. O servidor responsável por esse departamento do almoxerifado, o senhor Pedro Henrique Salles, afirmou que relacionava os pedidos de materiais de copa, cozinha, e que os encaminhavam para o então servidor Emanuel Lira. Ainda o relato do senhor Cláudio Nascimento, atual diretor de licitação e contratos da Câmara Municipal, de que os pedidos de todos e quaisquer produtos ou serviços eram feitos a ele, com exceção da empresa, mas não soube afirmar a quem esses pedidos eram encaminhados. Ora, a comissão enxergou nessa situação alguma estranheza, porque, especificamente, os pedidos dirigidos à empresa eram encaminhados ao então servidor Emanuel. No tocante, os recebimentos de mercadoria, pode-se constar que não eram apresentados notas fiscais no ato das entregas. Eram apresentados apenas uma relação de itens para simples conferência e posteriores envio das notas fiscais, via e-mail, impossibilitando a confirmação da compatibilidade entre as notas fiscais e as relações para simples conferências, podendo ressaltar em impressões no momento da realização dos pagamentos da empresa, pagamentos poderiam ser feitos conforme a realidade das entregas, poderiam ser feitos a maior e, inclusive, a menor. Desta forma, a comissão não pôde afirmar a correção dos pagamentos, pois tais práticas geram dúvidas razoáveis. Ainda com relação ao recebimento de mercadorias, as entregas realizadas aos finais de semana, como afirmar a denúncia, foram negadas por servidores de segurança, ouvidos por esta comissão e que trabalham em regime de escala. Foi possível identificar que as tais mercadorias entregues aos finais de semana são referentes a compras realizadas por servidores desta casa, realizam compras online e utilizam o endereço da Câmara como ponto de entrega das encomendas. Sendo assim, não há como afirmar que fornecedores da Câmara entregam seus produtos aos finais de semana, conforme diz a denúncia. Em um segundo pedido de qualquer documento acerca da empresa Roosevelt aos departamentos financiados da Câmara, foi-nos encaminhado documento que demonstra a prestação de serviço da empresa. Agência de publicidade, loja de ideias, entretanto, quando perguntado ao depoimento ao senhor
Hans, na presença de sua advogada, afirmou que sua empresa só havia prestado serviço para a Câmara Municipal. De forma alguma prestou serviço para outro órgão público ou privado. Mas para uma demonstração clara de que se ele não conhece a rotina da própria empresa, ocorre que a agência de publicidade, loja de ideias, possui contrato com a Câmara, evidenciando que a empresa recebe valores diretamente da Câmara para o fornecimento de produtos de copa, cozinha, e também recebe indiretamente através da referida agência. A comissão registra que não possui competência para avaliar a relação entre entes privados, mas, em sua primeira análise em redes sociais, pode-se verificar que as senhoras pode-se verificar que a senhora Stephanie Dutra Santos Xavier, proprietária da empresa com nome com o mesmo nome, e a senhora Daniele Alves Monteiro, proprietária da empresa com o mesmo nome, possui veículos familiar com o Luiz Cláudio Silva, ex-diretor-geral da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás. Nossa! Bem como o senhor Robson Charles Guimarães, proprietário da empresa com o mesmo nome, figura como ex-servidor desta casa, folha 495, e ex-funcionário do escritório de contabilidade do senhor Emanuel Lira, escritório mencionado no próprio Robson também faz parte do mesmo ciclo de amizade de todos os envolvidos e que ele alega ter fechado o escritório durante a pandemia e utilizou de fechamento como justificativa para a contratação do senhor Inaldo Sena Correia para o quadro de servidores de comissão da Câmara. Conclui-se que, então, os servidores Emanuel Lira Santos Abreu e Inaldo Sena Correia infringiram o disposto do inciso 9º, 10º e 16 do artigo 88 da Lei Complementar 001, de 26 de junho de 1997. Só isso, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Quem vai ler mais aí? Das recomendações. Considerando as folhas nos procedimentos de recebimento de mercadoria, considerando os fatos apurados, depoimentos escolhidos e documentos levantados por esta comissão de sindicância, considerando as evidências de possível envolvimento dos então servidores Emanuel Lira dos Santos e Abreu, Inaldo Sena Correia e Luiz Cláudio Silva na abertura de operações da empresa Rosit, considerando a desobediência aos dispostos nos incisos 9º, 10º e 16 do artigo 88 da Lei Complementar 001, de 26 de junho de 1997, recomendamos a implantação imediata de conjunto de regras que mitigem as folhas no recebimento de mercadoria e fiscalização da execução de serviço, bem como a definição para 2 servidores responsáveis pelo recebimento. Migração imediata para o novo sistema de licitação previsto na Lei 14.000
14.133/2021, superação dos serviços publicidade contratada com a agência Lojas Ideia. Instauração de processo administrativo disciplinar a fim de apurar e tipificar as condutas dos então servidores Emanuel Lira dos Santos de Abreu, Inaldo Sena Correia, ex-diretor Luiz Cláudio Silva, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar 001/97. Encaminha cópia aos autos do Ministério Público do Estado, nos termos do parágrafo único do artigo 124 da Lei Complementar 001, de 26 de junho de 1997. Só isso, presidente.